Poxa, Paula, mas por que a gente tá sabendo disso só agora, né? Você já tá aí um tempão de tratamento? Pois é, vou compartilhar isso com vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou a Paula e tô aqui contando para vocês um pouquinho da minha jornada com relação ao câncer de mama. Logo que eu descobri a doença, o meu primeiro impulso era contar para todo mundo, porque realmente assim eu senti naquela hora que eu precisava de força, que eu precisava de uma palavra de consolo. E aí eu pensei, poxa, eu preciso falar, até para eu poder talvez justificar para as pessoas o porquê que eu vou mudar, o porquê que talvez eu não esteja tão alegre como eu sempre sou. Porque querendo ou não, como eu tinha acabado de voltar de lua de mel, acabado de casar, tantas coisas boas acontecendo, eu tava num ápice de felicidade muito grande. E a questão do diagnóstico, ele me deu assim uma baixada absurda, né? Que é super natural. E eu não queria que as pessoas sentissem isso, eu não queria que as pessoas percebessem. Então, a minha intenção era, eu vou contar para poder até justificar o porquê que eu tô passando por tudo isso. Só que ao mesmo tempo, assim, eu ficava com muita insegurança de como falar, de como expor. A gente fica com medo, porque as redes sociais, gente, elas não são tudo aquilo que parece, né? Aquela vida perfeita que as pessoas acham que a gente tem. E as pessoas também são muito cruéis, muitas pessoas. A gente não quer acreditar, mas eu também fiquei com muito medo de como isso seria recebido. Mas aí eu tinha decidido que eu iria contar, falei, não, eu vou contar, assim que começar meu tratamento eu vou falar, até porque se eu precisar desmarcar consulta, se eu precisar ficar faltando, eu vou respeitar os limites do meu corpo e eu quero que as pessoas entendam, que as pacientes entendam. Só que aí teve um dia que eu pedi muito pra Deus, assim, sabe? Tipo, Deus, me deu uma luz de como que eu exponho isso, porque eu sabia que ia chocar muita gente, e eu sei que tem muitas pessoas que gostam realmente de mim, que iriam sofrer com isso, e eu não queria causar todo esse tumulto. E aí eu comecei a pedir muita sabedoria pra Deus, até que um dia, numa consulta, eu falo que Deus, ele responde a gente por sinais, né? Eu fui atender uma paciente, e era uma paciente, assim, muito bonita em todos os sentidos, por dentro e por fora, uma beleza assim muito bonita mesmo. E ela tinha acabado de descobrir o lipedema, ela tava muito apreensiva, com muito medo, muito emotiva, o que é bem comum durante as consultas ali no consultório. E ela tava assustada com tudo aquilo. Era uma paciente que trabalha com arte, com dança, então ela trabalha muito com a expressão corporal. E ela estava em choque com relação ao diagnóstico. Só que realmente, assim, era um caso de lipedema grau muito baixinho, porque ela era bem, né, muito magrinha. Então, era um grau muito baixo, mas que realmente já estava afetando ela ali do ponto de vista emocional. E aí ela virou para mim e falou a seguinte frase: doutora, meu sonho é ser mãe e eu não vou ser mais mãe por conta disso, porque eu não vou aceitar ver essa mudança no meu corpo. E aí ela me falou assim, eu prefiro morrer do que ter lipedema. Se isso for piorar, eu prefiro morrer. E eu lembro que eu escutei aquilo, e aí passou duas coisas na minha cabeça na hora. Pensei, meu Deus, né? Respira e entenda realmente a dor que essa pessoa tá sentindo. E não coloque em momento nenhum como se a sua dor fosse maior do que a dela. Porque naquela semana que ela me falou aquilo, eu tinha acabado de descobrir, né, que eu teria que congelar os óvulos porque eu poderia ficar infértil, que eu poderia realmente morrer porque câncer é uma doença que mata de fato. Só que na hora que ela me falou isso, em nenhum momento eu fiquei triste, magoada ou me senti ofendida. Mesmo assim, ela não sabendo da doença, isso não me ofendeu. Eu realmente encontrei forças ali e consegui trazer para aquela mulher a força que ela precisava naquele momento. E não diminuir em momento nenhum a dor que ela sentia, porque a dor dela não é menor do que a minha. Porque não é porque eu estava passando por um diagnóstico de câncer, porque eu teria que raspar minha cabeça, porque eu poderia não ter mais filho, que a dor dela é menor do que a minha. Ah, mas é uma celulite. E daí? E daí? A dor dela naquele momento era tão intensa que ela estava deixando de sonhar algo que era tão importante como ser mãe por conta de uma doença que para ela estava sendo incapacitante assim mentalmente e fisicamente.
E quem sou eu, como médica ou como pessoa, para julgar que a minha dor é maior do que a dela? Porque não é. Porque cada um sabe a dor que carrega. E aí naquele dia a gente conversou, ela agradeceu muito a conversa que a gente teve. Eu acho que realmente eu consegui, sabe? Acolher aquela mulher no momento que ela precisava. E eu fiquei tão feliz. Aquilo me deu tanta força que eu falei, era essa a resposta que eu precisava de Deus. Eu não posso contar sobre a minha doença. Porque a partir do momento que as pessoas souberem que eu tenho câncer, será que elas vão se abrir comigo com tanta honestidade e com tanta sinceridade como essa mulher fez? Porque talvez ela iria falar assim, poxa vida, né? A doutora tá aí careca, com câncer, e eu falando que eu prefiro morrer do que ter celulite, do que ter lipedema. Elas jamais se abririam dessa forma pra mim. E aí naquele dia eu senti que foi a resposta de Deus pra mim. Do tipo, Paula, não, você tem um papel maior do que esse. Você tá aqui como profissional para acolher, para ajudar e vai seguindo o seu tratamento. Você não precisa expor isso para ninguém. E foi por isso que eu resolvi não contar. Porque eu não quis em nenhum momento ser colocada numa situação em que eu não pudesse acolher. Porque eu sinto esse como meu propósito e eu amo isso que eu faço. E eu sei que a dor que cada uma traz para mim ali no consultório é muito verdadeira e é muito intensa. E jamais elas poderiam se questionar que a dor delas é menor do que a minha, porque não é. Então esse foi o motivo que realmente eu resolvi não contar. Eu resolvi guardar para mim e contar no momento certo, no momento que eu achasse que, poxa, agora talvez seja a hora de expor, até porque eu queria muito terminar essas sessões de quimioterapia, que ao meu ver, assim, é o que mais ia me deixar debilitada, o que mais ia mexer ali com toda a questão estrutural do meu corpo mesmo. Então, eu resolvi esperar por esse motivo e espero que isso não magoe ninguém também, que não soe como, poxa, por que não contou? Porque foi realmente por uma questão de me preservar e de preservar as pessoas que eu amo tanto, que são os meus pacientes, que é a minha profissão. Então foi uma forma que eu encontrei de continuar fazendo da melhor forma aquilo que eu amo, que é o meu trabalho. E foi isso.